outras passagens também, mas aqui especialmente, e é por isso que eu gosto muito dessa passagem. Eu quero frisar os versículos 4, 6, 7 e 8. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa, para Deus eleita e preciosa. O verso 6 agora. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. O verso 7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. O 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então aqui, Cristo é apresentado para nós como uma pedra viva, uma pedra principal, uma pedra preciosa, uma pedra eleita, a pedra principal. E o primeiro versículo 4, já começa com uma recomendação para que nós nos aproximemos dele. Nos diz: chegando-vos para ele. E é um convite para que o homem possa ir até Deus. É verdade, nós sabemos que nem todos irão, porque a nem todos foi concedido esta graça de ir até Cristo. Mas a palavra de Deus, ela para nós, e para todos os homens, para todos que ouvem, ela é um convite. Ela é sempre um convite, ela é sempre um chamado para irmos até Ele. Ele quem? E aqui Cristo é apresentado para nós como pedra viva, pedra eleita, pedra preciosa, pedra de esquina, pedra principal. E isso aqui carrega muitos significados, queridos. Cristo, a pedra eleita e preciosa para com Deus. A primeira informação que nós temos aqui é que para Deus é a pedra eleita e preciosa. Eleita porque só Deus pode eleger. Só Deus tem o poder de eleger homens e eleger o seu próprio Filho para o propósito e que Ele estabeleceu. Então, Deus, eleita por Deus, e preciosa, e é também preciosa para aqueles que creem em Cristo, e ela é também preciosa para os que creem. Para os que não creem, ela é reprovada, uma pedra reprovada, mas para os que creem, ela é preciosa e ela não traz confusão. Quem nele crer não ficará confundido. Eu estou falando disso porque domingo passado preguei falando, não aqui, mas lá na sede, preguei falando sobre a confusão de não ter um Deus verdadeiro. Porque o homem não crê no Deus verdadeiro, ele acaba confundido. No final ele vai acabar em algum momento da sua vida, ou aqui, ou na eternidade, aqui e na eternidade, confundido. Mas crendo no Deus verdadeiro, no Cristo verdadeiro, o homem jamais ficará confundido. Não há essa possibilidade de você chegar à conclusão de que você entregou a sua vida, de que você devotou os seus dias, de que você se dedicou a uma coisa que não deu a você aquilo que foi prometido. Que você não alcançou o que foi prometido. Não é possível que alguém realmente, verdadeiramente, seguindo a Cristo, ao final da sua jornada, ou em algum momento da sua vida, chegue à conclusão de que não valeu a pena, perdi meu tempo. Isso não acontece. Isso é impossível de acontecer. Por isso que Cristo aqui é dito para nós,
quem nele crê não ficará confundido, não ficará perdido, não vai ficar achando que acreditou em alguma coisa que na verdade não era real, não era verdadeiro, que não existia. Agora, o mundo está cheio de pessoas assim. Está cheio de pessoas que estão confundidas, estão embaraçadas, acreditou numa coisa que na verdade só lhe trouxe sofrimento, aborrecimento. E ao final da sua vida, vai descobrir, cedo ou tarde, de que aquilo tudo foi um engano e que não lhe trouxe felicidade. É por isso que os homens no mundo estão carregados de pesares, de problemas, de sofrimentos e de angústias, porque tudo o que eles estão vivendo agora na sua vida é resultado das suas crenças, é resultado daquilo que ele acreditou ser certo, ser bom para ele. E agora descobriu que não é. Então você vai encontrar homens velhos que foram jovens, que na sua juventude acreditou que a felicidade estava em algumas coisas e que agora descobriram tarde demais. Descobriram que gastaram o seu tempo se dedicando àquilo que eles depositaram toda a sua confiança e no final acabaram confundidos. Você vai ver no mundo aí uma porção de gente arrependido das decisões que tomou. Pessoas frustradas, arrependidas, pessoas confusas, porque depositaram a sua confiança, a sua crença em coisas que não lhe trouxeram aquilo que imaginava. Mas crendo em Cristo, você não vai ficar nessa situação. Nunca! Você nunca vai dizer, se o homem realmente crê em Cristo, ele nunca vai dizer, não valeu a pena, perdi meu tempo. Ele nunca vai dizer, gastei os meus anos e foi perdido os meus anos, a vida passou rápido, os meus dias passaram rápido e agora, olha como eu estou. Isto nunca vai acontecer, porque o salmista diz, fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, confundido. Então Cristo é apresentado para nós isto. Então Cristo é a pedra preciosa e eleita por Deus. O Deus que criou os céus e a terra. O Deus que fez todas as coisas. Que criou todas as coisas pelo seu poder. Ele elegeu a Cristo. Ele não elegeu outro. Ele elegeu a Cristo como Salvador do homem, como Salvador do mundo, como Salvador daqueles que creem. Esta é a pedra eleita e preciosa para Deus, porque Deus disse em muitas passagens, quando no Monte da Transfiguração e quando Jesus foi batizado, Deus falou aos ouvidos de todos, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. É por isso que Paulo diz que todas as coisas, em Romanos, capítulo 11 de Romanos, a partir do verso 33, ele diz que todas as coisas foram feitas para Ele, e por Ele, e por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É por isso que em João, lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, está dito, Ele era o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e para Ele, e por meio dele. Então Deus elegeu a Cristo nesta posição. Deus colocou a Cristo como o centro do mundo, como o centro do universo. Cristo não é apenas o centro da história, que dividiu a história da humanidade. Não. Ele é o centro do universo, ele é o centro do mundo, para onde todas as coisas estão concorrendo, para onde todas as coisas
Quer os homens aceitem, quer os homens concordem com isso, não importa, porque foi assim que Deus determinou e traçou todas as coisas pelo seu poder. Em Cristo foram congregadas todas as coisas. E todas as coisas estão contribuindo para a sua glória, para o seu louvor. Por quê? Porque foi a pedra eleita e preciosa, eleita por Deus, reprovada na verdade pelos homens, mas com Deus, mas para Deus, eleita e preciosa. Eleita e preciosa para aqueles também que nele crerem. Cristo é a pedra preciosa para aqueles que creem, que têm fé em Jesus Cristo. Porém, nós sabemos, para os que não creem, para os rebeldes, para os desobedientes, ela é reprovada. E não é aceita. E ela é um motivo ainda um motivo de escândalo. Eles ficam escandalizados. E não somente isso. Como eles ficam escandalizados porque eles rejeitam a Cristo, Cristo acaba se tornando uma pedra de tropeço para eles. Por quê? Porque Cristo, como ele foi eleito por Deus, e só há salvação através dele, através de Cristo. O homem que não crê em Cristo, o homem que não recebe, não aceita Cristo, o homem que não confia na justiça de Cristo, está em condenação. Porque Deus elegeu a Cristo para a salvação do homem. Então, se o homem rejeita, ele é uma pedra de tropeço. Ele vai tropeçar e vai cair no inferno. Por isso que ele é salvação para os que creem, é preciosa, é viva, mas para os que não creem, é uma pedra de tropeço. Será e é uma pedra de tropeço. E por que a Bíblia aparece para nós a expressão pedra principal e pedra de esquina? A pedra principal ou de esquina era a pedra usada pelos construtores como o alicerce da construção dos prédios antigos. Hoje nós fazemos as construções com concreto, cavamos, a terra é cavada, criam-se valas na terra, põe lá as ferragens, né? E depois coloca o concreto, cava-se as fundações, né? As chamadas sapatas. Quem entende um pouco da área de construção, entende bem essa linguagem, e aí coloca o concreto, enche de concreto, o concreto ele endurece e vira uma pedra, e aquela pedra que sustenta todo o edifício, toda a construção. Naquele tempo não existia concreto. O concreto é uma invenção dos tempos modernos. Então o que eles usavam? Usavam uma pedra, pedras grandes. Então eles escolhiam a pedra que tinha que aparentava ter uma boa estrutura, boa firmeza, uma boa angulação, e ela colocada para a edificação dos prédios, para onde seriam construídos. As paredes eram levantadas em cima dessas pedras. E a pedra de esquina, ou a pedra principal, é a pedra que segurava o limiar, a coluna, a viga principal da edificação. É por onde a edificação começava. Era a pedra principal, chamada de esquina, porque ela ficava na ponta da construção. Então, a parede era levantada sobre essa pedra, e esta pedra dava suporte a todas as outras e a todo o prédio. Então, por isso que a palavra diz, a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus colocou como pedra principal, como pedra de esquina. Aleluia, aleluia. Então você vê aqui que os homens, eles vão rejeitar, vão reprovar, mas aquilo que os homens reprovam foi o que Deus colocou como pedra principal. Aleluia. Então aqui está o primeiro princípio que flui desse texto para nós. Cristo como pedra principal, escolhida por Deus, eleita por Deus. Então, e é o que acontece na vida daquele
que crê em Cristo, Cristo também se torna na sua vida a pedra principal, a pedra de esquina, aonde todas as coisas estão sustentadas, onde todas as coisas são colocadas, são postas, está na base, está na estrutura, no alicerce da vida. Cristo ocupa esse lugar central, é a pedra sobre o qual você, a pedra principal e a pedra de esquina, é a pedra sobre a qual você edifica a tua vida. E se não for Cristo, aí você vai cair naquela passagem de Mateus capítulo 7, versículos 23, se não me engano, vamos ler? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, o 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu vou falar mais sobre isso adiante, mas só para já antecipar, a pedra de esquina, todo homem, toda pessoa, todo ser humano, ele tem uma pedra de esquina na sua vida. Assim como todo prédio tem um alicerce, e nenhum prédio é levantado sem alicerce, todo homem tem uma pedra de esquina, um alicerce na sua vida. E por que os homens acabam confundidos? E às vezes você vê até cristãos assim, porque Cristo não é a pedra, não é o alicerce. Ele não é a pedra principal. Ele não está estruturado, a sua casa não está estruturada em cima dessa pedra. Então quando vem os ventos, assopram os ventos, correm os rios, vêm as chuvas, que são os problemas, os males, as aflições da vida, a casa cai. A casa cai. Porque só Cristo pode dar essa firmeza e essa edificação para a casa. Foi cantado hinos aqui que falaram sobre os cristãos em Roma. Foi cantado louvores aqui sobre cristãos que foram jogados nas arenas dos leões para serem comidos por leões no Coliseu de Roma. Homens cristãos que foram queimados vivos, que foram feitos tochas humanas por Nero em Roma. Como que esses homens guardaram a sua fé diante de tempestades tão grandes contra as suas vidas? E permaneceram firmes e não negaram a sua fé, porque a casa estava edificada sobre a rocha que é Cristo. Porque se não tivesse, se a família fosse mais importante, se o lar, se a sua tranquilidade, se a sua vida terrena, se os seus bens materiais, se a sua segurança, o seu conforto, a sua tranquilidade, o que ele possuía, seus filhos, mulher, fosse mais importante do que isso, eles teriam negado. Eles teriam negado, mas porque estavam firmes numa rocha que dá sustentação. Seja qual for o mal, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade na vida, essa rocha que é Cristo pode descer a chuva, pode assoprar os ventos, podem correr os rios e combater contra a tua casa, mas se ela estiver edificada em Cristo, ela não cai. E o cair é o desespero, o cair é o pavor, o cair é a perda total de confiança, o cair é entrar em loucura, em depressão.
É isso que é cair. É perder o prazer totalmente na vida, é o fracasso, é a infelicidade. É isso. É isso que significa o cair. É entregar-se ao pecado, é ceder realmente, entregar os pontos e viver realmente uma vida de pecados e de devassidão. É isso que é cair. É isso que é cair. Então, por isso que Cristo aparece como a pedra principal de esquina. Eleita, por que eleita? Eleita porque foi escolhida por Deus para este propósito. Pelo Criador do universo, o Criador de todas as coisas. Deus colocou esta pedra para você e para mim, para nós edificarmos a nossa casa sobre ela. Deus colocou Ele, Cristo, com este propósito para você e para mim. Ele é oferecido a nós com este propósito. Por isso que é dito, cheguemos-nos a Ele. Cheguemos-nos a Ele. Aleluia. É viva, viva porque Cristo foi morto, mas ressuscitou. Viva porque Ele tem poder. Viva porque não está morto. É eficaz. Ele pode curar, Ele pode salvar, Ele pode libertar, Ele pode dar vida aonde reina a morte, Ele pode trazer paz aonde está o desespero, a insegurança. Ele pode trazer satisfação num coração que não se satisfaz mais com nada. É preciosa porque possui um grande valor. Um valor inestimável para Deus, como já dito, e para aquele que crê. E para aquele que crê. Valor no sentido de reconhecimento, mas também no sentido de no sentido de conhecer. É como a Bíblia diz, conhecer. Conhecer na Bíblia não é simplesmente saber. Não é simplesmente uma ideia que você sabe, mas é conhecer no sentido de sentir, experimentar, entender, compreender. Envolve mais do que simplesmente saber. É também testemunho. É um testemunho vivo no coração, porque é o poder de Deus. Então, é valor nesse sentido. Por isso que aquele que crê em Cristo, realmente crê em Cristo, ele enxerga que Cristo é precioso. É como aquela mulher que foi possessa por demônios. Tinha 7 demônios, Maria Madalena. Deus expulsou 7 demônios dela. Aquela mulher que foi liberta da escravidão, do pecado, dos demônios. O que ela fez? Pegou um vaso de alabastro, de nardo puro, de um perfume, de um unguento caríssimo, que uma economia equivalente a 1 ano, segundo os teólogos, e foi lá e derramou esse perfume sobre a cabeça de Jesus. E a Bíblia diz que toda a casa foi perfumada, e chorava, e com suas lágrimas molhava os pés de Jesus e com seus cabelos secavam. Por quê? Porque conheceu o Cristo que liberta. Conheceu o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o Todo-Poderoso. Ela viu valor, ela enxergou valor, ela conheceu, ela entendeu o valor. Por isso, Cristo é precioso. É precioso porque é o Filho de Deus, e é precioso porque é um remédio maravilhoso, porque possui um grande valor, um valor inestimável, para Deus e para aquele que crê. É valor em que sentido? É valor no sentido espiritual, não no sentido simplesmente material, mas no sentido espiritual. Por isso o seu valor é percebido, por isso o seu valor é experimentado, por isso de alguma maneira ele é compreendido, ele é mensurado, o seu valor
pela alma, pelo espírito do homem. O homem, no seu espírito, ele reconhece o valor de Cristo. Na mente, no coração, no espírito, ou seja, no homem interior. Por isso é chamada pedra preciosa. E quem olha para uma pedra preciosa e sabe que é uma pedra preciosa, ele sabe que tem muito valor. E esse valor é experimentado aonde? Em que sentido? É espiritual. Porque de alguma maneira a nossa alma, milagrosamente pela ação do Espírito, ela reconhece o valor de Cristo. Ela experimenta esse valor de Cristo. Então na mente, no coração, no espírito, no homem interior. E como que Cristo representa essa pedra de esquina das nossas vidas? Como que Cristo se torna a pedra de esquina das nossas vidas? Aonde a nossa vida é edificada? Como que isso acontece? Que sustenta a vida daquele que crê. Como isso acontece? Tudo que nós temos, tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos, ele tem um valor no nosso coração. O coração do homem, ele é como se fosse uma balança sempre pesando todas as coisas. Medindo todas as coisas. É como se fosse uma balança. Nós temos no coração uma balança que mede o valor, que pesa o valor das coisas. Então todas as coisas que nós temos, ela tem um valor em nossas vidas. Algumas mais, outras menos, mas todas as coisas têm um valor. E quais coisas são essas? Sejam coisas materiais, coisas que nós podemos pegar com as nossas mãos, apalpar com as nossas mãos, usufruir como objetos, como casa, carro, os móveis da sua casa, dinheiro, seus bens. Ou sejam coisas imateriais, ou seja, são coisas que nós não apalpamos com as nossas mãos, como o meu nome tem um valor para mim, o seu nome tem um valor para você. É uma coisa imaterial, não é uma coisa que você pega com a sua mão. O valor do nome não está simplesmente na certidão de nascimento ou no teu RG. O valor do teu nome é aquilo que o seu coração atribui de valor e que as pessoas olham para você. Não é isso? Que valor isso tem? Isso tem um grande valor para nós. Porque se alguém fizer mau uso do nosso nome, nós ficamos nervosos. Nós ficamos bravos. Se alguém associar o nosso nome a alguma coisa errada, ou se alguém falar que nós fizemos alguma coisa que nós não fizemos, nós ficamos nervosos. Ficamos indignados, não ficamos? Por quê? Porque o nosso nome tem valor. Não é um valor monetário, não é um valor de dinheiro, não é uma coisa material que se pega, mas é um valor para nós. Na nossa alma, ele tem um valor. Há pessoas que ficam muito deprimidas. Você vê? A pessoa é muito engraçado, é muito interessante isso. O cara é um desonesto, bandidão, sem vergonha, trapaceiro, mas quando o nome dele sai na notícia no jornal de que ele estava fazendo coisa errada, ele entra em depressão. Ele fica deprimido, ele fica triste, fica envergonhado, porque estão sujando o nome dele. Porque a pessoa vai lá, ela compra um monte de coisa, faz uma dívida, e aí o nome dela vai para o SPC, vai para o Serasa, fica lá no rol dos maus pagadores. Ela morre de vergonha por causa que o nome dela está lá no rol dos caloteiros. Por que ela fica assim? Porque o nome dela tem valor. Embora ela não tenha dado muito valor quando foi lá e contratou um monte de coisa sem pensar, e comprou um monte de coisa sem pensar. Mas o fato do nome ter lançado lá, o nome tem valor. Por quê? Porque o nosso nome, no nosso coração, ele tem valor. Ele tem um valor. Então,
Este é o lugar, porque é assim que a nossa alma, que o nosso coração mede as coisas. Ela mede, ela mensura o valor das coisas. E dentre essas coisas imateriais, nós temos as espirituais. A nossa paz tem valor. A tua paz tem valor para você. Não é? Porque quando o vizinho está fazendo uma arruaça, uma bagunça, que não te deixa dormir, que não te deixa, você fica indignado. Você quer chamar a polícia, né? Não chama porque vai arrumar mais confusão ainda. Então, não é? Porque a tua paz tem valor, a tua tranquilidade tem valor, a tua felicidade tem valor para você. Pode não ter por outro, mas para você tem. A tua satisfação, a comunhão com Deus, para aqueles que creem nele, tem valor. Tem um valor muito precioso, inestimável. O Espírito Santo, Jesus Cristo, e inversamente a isso, para os que não creem, o pecado, os prazeres, os confortos da vida, tem valor para ele, é muito importante para ele. Ele não quer ficar sem isso. Por quê? Porque tem valor. Ou seja, essas coisas, sejam materiais ou imateriais, elas são percebidas na alma do homem, na tua alma, na minha alma, no coração. Essas coisas recebem um valor, elas recebem, é atribuído, a nossa alma, o nosso coração, atribui valor a essas coisas, na mente, lá no espírito, lá no homem interior. E é nesse lugar essencial do homem que está aquilo que dá suporte e alicerce a toda a estrutura da vida. É nesse lugar que está toda a estrutura da sua vida, toda a estrutura da vida do homem. Então, às vezes, a pedra de esquina é o nome dele. E se o nome dele vai às traças, ele rui. Às vezes, a pedra de esquina dele é o casamento dele. Se o casamento acaba, ele acaba junto com o casamento. A pedra de esquina pode ser uma carreira profissional. A pedra de esquina que dá suporte à vida dele, à felicidade. Você vê, o casamento está ruim, mas se ele está ganhando dinheiro, está tudo bem. Ele quase não para em casa, não conversa com a mulher, não conversa com a esposa, não dá atenção para os filhos, só quer saber de dinheiro, só quer saber de fé, de trabalhar. Por quê? E o casamento está ruim, as coisas estão ruins, e as coisas estão indo de mal a pior, mas para ele está tudo bem. Por quê? Porque a pedra de esquina dele é o dinheiro dele. É os prazeres. Então ele não passa o final de semana com os filhos, chega no dia de descanso, no dia de passar com a família, ele vai com os amigos jogar bola. Ele vai beber cerveja com os amigos. Ele não pode ficar sem o futebol dele do final de semana. Ele não pode ficar sem a conversa. Mas com a família, com os filhos, não tem problema. Se o filho não conversa com o pai, se a esposa está reclamando, falta de atenção, falta de cuidado na casa. Não. Para ele o que importa é o momento, aquilo que é a pedra de... A insatisfação dele é o dia que ele não pode fazer aquilo. Então veja... Essas são as coisas que o coração está pesando a todo momento. Agora, no homem que crê em Cristo, é Jesus que ocupa esse lugar essencial como pedra de esquina, como pedra angular e como pedra preciosa. Jesus é que ocupa esse lugar essencial na alma. E assim... Por isso que é nos dito no versículo 7, e assim para vós os que credes, ele é pedra preciosa. No versículo 6, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Para aquele que crê em Cristo, Jesus é que está dando suporte e estrutura na sua vida. Todas as coisas estão edificadas sobre ele. O casamento, a carreira profissional, o relacionamento com os filhos, o dinheiro, o seu nome, a sua honra. Está tudo
tudo posto em cima desta pedra. Toda a sua vida está equilibrada em cima desta pedra, que é Cristo. É que dá suporte. Por isso que o crente, o cristão, ele é inabalável. É assim que nós alcançamos uma fé inabalável, quando Cristo, ele passa a ser essa pedra principal. Esse lugar essencial é ocupado por Cristo e que dá estrutura e suporte a todo o prédio. Pode soprar, pode descer as chuvas, pode vir as tempestades, arrasa com a casa do infiel, mas a casa do justo está lá firme, inabalável. Agora, como saber se Cristo ocupa esse lugar no meu coração? Como eu sei? Como eu sei se Cristo realmente ocupa esse lugar? Se Ele é o suporte da minha vida de fato. Ou se tem outra coisa. Se Ele é essa pedra viva e preciosa para mim. Primeiro a gente começa dizendo para quem Cristo não é. Como eu já até falei aqui alguma coisa. Para quem Cristo não é, são aqueles que não creem nele. Ele não tem fé para crer em Cristo. Fé para segui-lo. Fé para obedecê-lo. Fé para renunciar às suas próprias vontades para fazer as vontades de Deus, de Cristo. Os conselhos de Cristo, para ele, não são tão relevantes. Ele julga de acordo com o seu julgamento pessoal. Aquilo que ele concorda, ele faz. O que ele não concorda, ele acha que Cristo está equivocado, que a Bíblia está equivocada, ele despreza. É por isso que Pedro diz para nós, no versículo 8, para aqueles que tropeçam na palavra. O tropeço da pedra de esquina, a rejeição de Cristo, é um tropeço na palavra. O homem não aceita a palavra. Ele não aceita os conselhos da Bíblia. Ele não está disposto a segui-la. Ele não está disposto a fazer o que Cristo quer que ele faça. É por isso que Jesus diz lá em João 14, se me amardes, guardareis as minhas palavras. Não é se vocês guardam minhas palavras, vocês me amam. É se me amardes. Se eu realmente for uma pedra preciosa para você, se eu realmente for uma pedra confiável, em que você pode pôr a confiança de que, colocando ela como pedra angular da sua vida, eu vou guardar você, eu vou cuidar de você, e você vai ter a sua vida sustentada por mim. Ou seja, aquele que tropeça na palavra e que é desobediente, ele pensa assim, não vale a pena o sacrifício da obediência. Não vale a pena o sacrifício de Cristo. Eu vou perder dinheiro com isso. Se eu for obedecer a Cristo, eu vou perder dinheiro. Então, a vida está sustentada no dinheiro. A pedra de esquina é o dinheiro. Porque para seguir a Cristo ele vai ter que perder dinheiro. Então ele diz, não vou fazer. Se eu vou fazer isso, eu não vou poder mais desfrutar do que eu gosto. Eu vou fazer o que eu gosto de fazer. Então, a pedra de esquina não é Cristo. A pedra de esquina é o que você nomeou aí, que você gosta de fazer, que te dá prazer. Cristo não te dá prazer. Obedecer a Cristo não dá prazer. Ser fiel não dá prazer. Eu não acho que merece o sacrifício. Eu abri mão dos meus confortos, dos meus prazeres, para seguir esse Cristo e fazer o que Ele quer que faça. Então, Ele não pode ser a tua pedra de esquina. A tua vida não pode estar estruturada nele, se você reprova ele como o alicerce da tua vida, como o alicerce da tua alma. Não vai funcionar mesmo. Então, ele tropeça na palavra. É assim que Cristo é rejeitado como o alicerce da vida do homem. Ele tropeça na palavra, ele não quer obedecer a palavra, ele não acha que vale a pena. Ele diz, não precisa tudo isso. Aí começa a racionalizar. Para que tudo isso? Para que tanta regra, tanta obediência? Se eu for fazer isso, eu vou ser infeliz. Eu não vou ser feliz se eu vou fazer isso. Por que os homens não querem Cristo? Não querem segui-lo, não querem obedecer? Porque não acham que vale a pena o sacrifício, queridos.
Se eu não obedeço, se eu não sigo os seus conselhos para a minha vida, significa que Cristo não é para mim uma pedra sobre o qual eu edifico a minha vida. Se eu não obedeço, se eu não estou disposto a obedecer, significa que eu não creio. Eu não creio que fazendo o que a Bíblia diz para eu fazer, o que Cristo quer que eu faça, vai ser bom para mim. Mas há uma promessa aqui para aqueles que creem. Pode entrar nisso de olho fechado. Pode pular de olho fechado. Você não vai ficar confundido. Você não vai ficar confundido. Aleluia, aleluia. Não vai ficar confundido. Quando vir os pratos, as ofertas do mundo para você, jovem, rejeite. Aleluia. Fique com Cristo. Você não ficará confundido. Aleluia. Você não vai ficar abandonado. E nenhum que decide seguir a Cristo vai acabar confundido, vai acabar desesperançado, desesperado, achando que perdeu tempo, que não aproveitou o que a vida tinha de bom para lhe oferecer. Não, ele tem a certeza que o melhor de Deus, aquilo que há de mais precioso em Deus, ele recebeu no seu coração, ele recebeu na sua alma. Aleluia. Agora, é edificar. É edificar. Edificação. Edificação significa, queridos, trabalho. Significa trabalho. Significa que você vai rejeitar aquelas verdades, aqueles conceitos, aqueles valores na tua alma, que não são os de Deus, que não são os da Bíblia, e você vai colocar os que são. As verdades de Deus, você vai edificar a sua casa com as verdades de Deus agora. As suas ações, os seus pensamentos, vai governar a tua mente, vai governar o teu coração. Você tem que crer que agora você está edificando uma casa. Você vai edificar o teu casamento, tua vida financeira, o teu trabalho. Você vai edificar os teus relacionamentos. Você vai estruturar toda a sua vida sobre esta pedra que é Cristo, a partir das verdades da palavra de Deus. Você vai sondar o teu coração e você vai ver o que é que está sendo posto como verdade e como valor para você. E vai colocar as verdades de Deus e vai, a partir de agora, rejeitar todas as que não são e colocar as que são. Vai determinar o teu agir, determinar o teu pensar, as tuas reações, vai governar a tua vida. Você vai edificar para quando chegar o dia mau, a tua casa está firme. A tua casa está firme. A tua casa está estruturada. A tua casa está lá inabalável. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Há muitos cristãos frustrados, que se dizem cristãos frustrados, porque não estão edificando a casa sobre Cristo. Cristo não é nem o alicerce da sua casa, da sua vida, do seu modo de viver, do seu modo de pensar. Ele está sendo governado pelo mundo, pelo pecado, pelos desejos, pelos seus pensamentos, por aquilo que ele considera que é de valor na sua vida. É por isso que a vida está assim tão ruim. Mas quando nós colocarmos a Cristo como a pedra fundamental,
não ficaremos confundidos, não ficaremos confundidos nem aqui nesta terra e nem lá na eternidade, no acerto de conta de todas as coisas. Nós vamos entrar diante do tribunal de Cristo com um advogado que já ganhou a causa para nós, que já ganhou a causa para nós, que já garantiu para nós, aleluia, o livramento do inferno e da condenação diante de Deus, e nós não ficaremos confundidos aqui com os problemas dessa vida que arrasam com a vida das pessoas, com os problemas familiares que arrasam a vida das pessoas, com problemas financeiros, com problemas relacionados a sexo, a dinheiro, a conquistas materiais. Nenhuma dessas coisas vai nos abalar. Estaremos sempre firmes, sempre confiantes, sempre abundantes, sempre alicerçados na rocha que é Cristo, esperando o nosso Redentor voltar e nos chamar para junto dele por toda a eternidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo desamparado. Amém. Ficamos em pé. Eu não terminei a pregação, eu termino na quinta-feira, se Deus permitir, a segunda parte. 1 Coríntios, há mais coisa boa ainda, viu? Para falar sobre esse assunto. Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. 1 Coríntios, capítulo de número 11. As horas já foram embora, nós temos que tratar da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo número 11, verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Presbítero Felipe, ora ao Senhor, apresentando o pão. Aleluia. Amém, irmãos? Oremos ao Senhor. Glorioso Deus e Pai, Jesus querido, Deus santo e eterno, Senhor, te damos graças, ó Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, de nos encontrarmos em sua presença, Senhor, nos encontrarmos em sua casa, ó Deus querido,